Ítalo. Não, mas ó, eu concordo com você, alguns pontos aí, Valéria, que você trouxe aí. Só que assim, me chama muita atenção, né? Acho que isso serve, pelo menos, né? Como diz a Valéria, né? É muito difícil bater o martelo sobre essas coisas, né? Só que, principalmente sobre questões de cálculo, né? Cálculo político. Cálculo político você tem que estar na posição, né? A gente está aqui fazendo especulação, você precisa toda uma análise, né? Uma análise em cima das ações do político para entender, assim, não, pera lá, qual que é o cálculo que esse cara realmente fez aí naquele momento, qual que ele precisou fazer naquele momento ali, e é tudo especulação, porque as variáveis realmente não chegam para a gente todas, né? Agora, o que me chama a atenção é a assimetria, né? Porque teve gente que fala assim, porque o Paulo Roberto comentou aqui, né? Eu vejo que ele tem, né? Certa razão. Estou com a Valéria, nenhum nem para outro, mas para marcha, nem para marcha nem para defesa do povo. Façam com dinheiro de pessoas que ganham com seus eventos. E nesse momento, Tarcísio fez o que deu. O problema é ter dado apenas isso. Por quê? Porque a esquerda não teria nenhum problema de chegar no poder e falar assim, tem para Marcha para Jesus e tem para Parada Gay, vamos pegar o da Marcha para Jesus e vamos passar para Parada Gay. A esquerda não teria nenhum problema de fazer isso. Verdade. Como já aconteceu no começo do governo Lula, por exemplo, que tinha uma marcha lá contra o aborto, entendeu? E o governo Lula, o governo Dilma, agora não me lembro agora. Mas, e eles cortaram a verba depois que perceberam que era contra o aborto. Cortaram a verba na caruda mesmo, entendeu? Cortaram a verba na caruda mesmo. Então, assim, de fato, você ter uma marcha, né, uma parada, um evento para defender pauta político-partidária, que acaba sendo esses eventos aí, não adianta você falar que não tem, né? É problemático você fazer isso com dinheiro público. Eu concordo que é problemático fazer isso com dinheiro público, né? Ainda que você tenha a cooptação desses eventos para política partidária, né? Porque, em tese, né, não tem nada no descritivo da Marcha para Jesus de que há posições político-partidárias ali, como também não tem na Parada Gay, né? Mas, por exemplo, o ministro do Lula foi lá na Marcha para Jesus e foi vaiado, né? Então tem ali um viés, como tem também o viés na Parada Gay. Só que... ele achou que uma participação num evento daquele era só ele dar uma pesquisadinha no que tinha na Bíblia, aquele pessoal confia na Bíblia, qualquer merda que eu falar em cima do que está escrito na Bíblia, em qualquer parte, engoliu. Sim. Aí ele vem falar de que Lula é um cidadão do céu, que luta pelo reino do céu. Porra! Ele queria o quê? Aplausos? Ele menosprezou a inteligência das pessoas que estavam lá e ele queria aplausos? Vá pro diabo. Exatamente. Entendeu? Não foi nem porque ele é político de esquerda. Foi pela mensagem que ele enviou. Uhum. Agora, tem um problema que é o seguinte, né? Eu concordo, em princípio, né? Essa história de não vai dinheiro para nenhum dos dois, né? Não vai dinheiro para nenhum tipo de evento. Porém, é preciso lembrar o seguinte: é preciso ter estratégia, né? Então, a primeira coisa que você precisa fazer é propor um corte de impostos, porque você falar assim, não quero dinheiro para eventos, o dinheiro não vai deixar de ir para o Estado vai arrumar outro lugar para botar esse dinheiro. Uhum. Entendeu? Então, é preciso ter estratégia na hora de definir essa pauta. A pauta não é... O que você fala está perfeito, mas assim, se perguntar de bate-pronto, você é a favor? Não. Agora, qual é a situação que nós vivemos hoje no país? Nós estamos sendo massacrados, a maioria está sendo massacrada por uma minoria que faz uso em larga escala desse tipo de verba. Então, o mínimo que nós temos que fazer é caminhar para termos também, para pelo menos tentar equiparar o que Lula chama de narrativa, né? Para combater a narrativa, porque senão a narrativa de esquerda fica estabelecida como verdade absoluta. Perfeito. Então, eu também concordo que deva se usar na conjuntura que vivemos. Então, Magda MB diz assim, vejam a live de ontem da Esté Papaiano, ela explicou muito bem esse caso do Tarcísio. Eu confio na Esté. Eu não assisti essa live da Esté,
mas eu vou assistir para me informar a respeito da posição dela. Magda, se você puder nos informar aqui o que a Esté falou, né? Só para eu ter. Eu vou pegar aqui o link, já vou deixar de stand-by aqui. A hora que a gente estiver terminando, eu jogo aqui o link dela. Perfeito. Entendeu? Também confio muito nela. Eu confio também muito nela, no que ela fala. Roberto de Oliveira, além de péssimo, esse evento ofende e tira sarro dos que não são dessa agenda, sendo que o contrário da prisão. Exatamente. Não, e a gente viu lá, né? Imagens como, bom, o cara lá fazendo polidense na cruz. Teve isso, teve polidense na cruz. Teve criança, aliás, inclusive tô tentando achar aqui, tem uma iniciativa do vereador Fernando Holliday querendo proibir criança na parada gay. Faz muito bem, Fernando Holliday. Muito bem o vereador Fernando Holliday. Cadê? Aqui, ó. Cadê? Peraí. Não vou achar aqui rapidinho aqui, mas enfim, depois eu vou passar para falar de novo, eu vou achar aqui. Mas faz muito bem o Holliday, né? Com frases do tipo, Valéria, crianças trans existem. Gente, criança trans, eu costumo falar o seguinte, criança trans é que nem cachorro vegano. A gente sabe quem realmente está tomando a decisão, e não é ela. É cachorro vegano. Cachorro vegano, já é o cachorro espontaneamente virar vegano? Não, é sempre o dono do cachorro que vai ele virar vegano. Entendeu? Sempre cachorro do dono do cachorro que faz ele virar vegano. É a mesma coisa a criança. A criança não vira espontaneamente trans. Não existe isso. A não ser em casos, né, em que há, de fato, uma disforia de gênero. Exatamente. Existem, sim, casos, isso já foi comprovado, inclusive pela neurociência, que existem pessoas que têm um sexo, mas que por algum motivo de formação neurológica, porque você sabe que existe cérebro masculino e cérebro feminino, né? Existem a arquitetura neurológica de homens e mulheres difere, entendeu? Então, assim, existem casos, né? O estudo que eu li especificamente fala de mulheres trans, homens trans, né? Homens que se sentem mulheres, né? Especificamente isso. De fato, você vai ver alguma coisa da arquitetura neurológica de alguns. Não estou falando de todas essas pessoas que se dizem trans, mas se você vai ver alguma arquitetura neurológica de alguma dessas pessoas, né, que sofrem de disforia de gênero, você de fato vai ver, né, que a arquitetura neurológica dele se assemelha à feminina. Em alguns pontos, em geral nem é todo no cérebro inteiro, mas se assemelha à feminina. Entendeu? E isso pode, de fato, dar um curto-circuito à pessoa. Entendeu? De fato, dar um curto-circuito. Então, alguma coisa aconteceu nela, na formação, não sabe-se o que, se foi no feto ainda, porque o cérebro, ele é bem plástico, né, quando ele nasce, né? Inclusive, quando a criança tem um problema neurológico, né, ela perde parte da massa encefálica, a recuperação dela é muito boa, né? Porque o cérebro dela não está mudado, então o resto do cérebro se adapta, né, para cumprir a função ali, coisa que num adulto, por exemplo, se eu perco um neurônio já me faz falta, já, né? Então, assim, então isso de fato acontece, mas a chance disso acontecer, se eu não me engano, é 1 em 300 mil. Um menino a cada 300 mil tem uma circunstância dessa, tem uma condição dessa, entendeu? Uma criança a cada 300 mil tem essa condição. Então, desculpa, não é crianças trans existem, né? Existe uma a cada 300 mil que traz uma característica neurológica que precisa ser lidada, porque isso também não faz a criança mulher. Continua sendo um menino. Biologicamente continua sendo um menino. Né? Mas ali existe alguma coisa na arquitetura neurológica dela que se aproxima do feminino. Também, cérebro totalmente feminino num homem é impossível. E totalmente masculino numa mulher também é impossível. Não tem isso, não rola isso. Entendeu? É fisicamente impossível. Entendeu? Mas enfim, Valéria, mas estão tentando agora passar. Graças a Deus, caras como o Elon Musk, por exemplo, estão, né,
assumir a bandeira contra essa barbaridade, né? Porque o que chama atenção e o que me incomoda, eu acho que incomoda a todas as pessoas que têm um mínimo de bom senso, é que essa parada não é uma parada pela causa. Porque eu sou a favor de todo mundo ter união estável, eu sou a favor de um usufruir da pensão e da herança do outro, eu sou a favor de tudo isso, gente. Cada um, eu acho que o Estado não tem que meter o pitaco. Algumas coisas precisam ser regularizadas, precisam. Tá? Eu perdi agora uma grande amiga, não vou falar o nome dela porque ela não expunha publicamente a condição dela, mas ela era casada com outra mulher há 30 anos. Entendeu? Ela faleceu e, por causa do avanço dessas leis, a companheira dela conseguiu ficar com pelo menos 70% da aposentadoria dela, já avançada de idade, já mais de 60 anos as duas, 30 anos vivendo juntas. Então, eu sou a favor disso. Por que eles não estão pleiteando algum ganho em relação a isso e outras questões sobre isso? Mas, na verdade, o que a gente vê na parada gay é erotização, é pornografia explícita. E é isso que me incomoda no caso da presença das crianças. Não me incomodaria, por exemplo, se fosse uma parada gay, como é em muitos outros países, onde não é cultura ficar mostrando as partes, entendeu? Todo mundo lá reunido, manifestando, brincando, pulando, todo mundo vestidinho. Não tem ataque à religião, não tem ataque a ninguém, não tem ninguém com as coisas de fora, os badalos balangando, entendeu? Não tem. Isso ofenderia você? Pense você como mãe, como pai, aí eu pergunto para você, Ítalo. Elimina que você conhece, você que acompanha aqui, você conhece que isso é uma grande ferramenta para atingir outras coisas. Tá? Isso é uma ferramenta para atingir revolução, ruptura de tecido social, invalidação de família tradicional, a gente sabe de tudo isso. Mas faça de conta que você não sabe. Passou lá um pessoal brincando, pulando, alegre, mas tudo vestidinho, bonitinho. Lá com suas camisetas, com seus ícones, porque é até natural, mas todo mundo vestidinho, bonitinho. Você ia achar demais uma criança estar lá perto? Assistindo? Você ir para ver? Você não ia achar nada demais. Então, na verdade, o que realmente incomoda é essa exacerbação do erótico. Aí eles falam, né? Mas, Valéria, e o carnaval? Eu concordo da mesma forma. E um dia, nesse país, foi criminalizado a genitália desnuda. Genitália desnudada. Lembra, Ítalo? Quando um tapa-sexo se rompeu na avenida, eu acho que isso tem mais de 15 anos, você lembra disso? Um tapa-sexo de um destaque lá da escola, rompeu na avenida, ficou as coisas tudo de fora, foi um escândalo. Então, eu concordo também. Agora, o pior de tudo, Ítalo, é que eu vi um comentário ontem na rede social dizendo assim, a respeito desse projeto do... o Kim? Quem é o deputado? Esqueci. Não sei. Bom, proibir presença de crianças, né? Foi o vereador Fernando Holliday. Fernando Holliday, fica aí comigo. Olha só o que estavam escrevendo no comentário. Vão proibir criança na igreja também? Porque todo mundo sabe que na igreja acontece estupro. Olha, primeiro a falta de proporção. Esse tipo de comentário... Se não é desonestidade... esse tipo de comentário não tem que nem ser levado a sério. Isso aí é negócio que tem que dar um tapa na cara da pessoa. Aí, pois desculpa, além da falta... se não for desonestidade, a falta de proporção. Então, assim, é uma manifestação. A gente tem que se preparar para o rebote, porque, que nem a Esther Papaiano falou, pau que bate em Chico vai bater em Francisco. E eles utilizarão todas as narrativas que puderem para cercear os nossos movimentos também. E com um agravante absurdo. As narrativas deles são reverberadas por toda a mídia, por todos os especialistas, por todas as universidades, por todos os tribunais, inclusive nas altas cortes.
Então, eu acho que tem que fazer algo. Eu gostei muito da iniciativa dele. Eu quero saber se ele está preparado para o rebote. Preparado, o que eu digo, é amparado de argumentos, de tudo bonitinho, porque vai doer. Perfeito, perfeito.